Então, 7 horas do nosso dia 7 de abril, mais um dia dos nossos 90 dias de esperança, né? Estamos aqui felizes de estar aqui hoje com o Marco Antônio, que vai comentar o nosso capítulo 73 do Livro da Esperança, que a gente vai chamar daqui a pouco para falar. Nosso grande amigo, né? Muito especial. E eu acho que a gente começa então, né, por uma oração, fechando os olhos, com muita gratidão no nosso coração, se conectando com este sol interno, com este calorzinho que vem do amor que nos preenche. E a gente sabe que esse amor é a presença de Jesus em nós, que vai irradiando por todos os nossos órgãos, pelas mãos, pelos pés, vai tomando todo o nosso corpo, porque a presença de Jesus, este sol que esquenta, que acolhe, que ilumina, a presença de Jesus dentro de nós, ela quer nos envolver, nos tomar de alegria, de força, de fé e de esperança. Gratidão, Jesus. Gratidão por ser nosso guia, nosso mestre, nosso amigo, por estar tão perto de nós, por habitar o nosso coração. Então, estamos aqui juntos hoje, Jesus, reunidos em Teu nome, com muita alegria, porque hoje Tu enviaste um mensageiro Teu, o Marco Antônio, para que a partir das palavras dele, Tu também fales a nós. Gratidão, Jesus. Pedimos que ilumine, que inspire, que envolva o nosso amigo Marco Antônio e que permita que todos nós abramos os nossos corações para Te receber através dele nesta manhã. Gratidão, continue nos iluminando a cada dia, a cada noite. Pois Tu sabes, Jesus, precisamos muito de Ti. Sim seja, graças a Deus. Então, Marco Antônio, então eu vou passar a palavra para ti, só vou pedir para que tu te apresente, fale de onde tu está falando, como é que tu chegou no ser e como é que foi a leitura desse capítulo para ti. Bom dia, uma alegria estarmos juntos novamente. E a minha chegada ao Instituto Ser o chamado chegou pela minha esposa, Maria Amélia, que me convidou e nós participamos do primeiro Viracê que nós participamos, foi o do perdão, e de lá para cá estamos presentes. Ela mais presente que eu em todas as atividades e eu subsidiariamente. E a leitura deste capítulo é sempre a alegria de estar com Emmanuel. Quando ele aborda agora, adentrando a questão dos falsos cristos, falsos profetas, nós já estamos na segunda atividade dentro dessa temática, mas sempre com a leveza e falando diretamente ao nosso coração. Então, nós vamos fazer a leitura da lição, pontuando, e depois faremos uma abordagem geral. E ele inicia com a citação de Lucas 6:44. Porque cada árvore se conhece
pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Coincidentemente, aqui no hemisfério sul estamos no outono. Então, época de frutificação. É assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as obras. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Capítulo 21, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui, as marcas do verdadeiro servidor do Cristo. Penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo que se lhe configura nas menores atividades, e não circunscrevas a expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor, a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Então, aqui Emmanuel já está nos chamando para a nossa ação, aquilo que nós podemos oferecer no campo da fé. Então, aqueles que por algum motivo esmoreceram na fé, o que nós podemos fazer para esse fortalecimento? Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo. Entretanto, basta procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Então, aquela característica de Emmanuel, que em um parágrafo ele abre todo um campo de ação para nós. Então, nesse parágrafo, ele trata da questão da mediunidade. A nossa amiga Márcia Gama trouxe ontem uma reflexão excelente sobre e me tocou muito a questão da mediunidade e empatia. Então, se a empatia é eu me colocar no lugar do outro, a mediunidade me dá a oportunidade de ver não apenas pelo olhar, mas também pelos sentimentos do outro, daquele irmão que faz contato comigo. E aqui Emmanuel nos convida a exercitar a escuta ativa, para que eu saiba a necessidade efetiva de um companheiro. Lembrando mais uma vez a parábola do bom samaritano, a gente fica imaginando que se o samaritano tivesse passado ali e deixado uma cesta básica, se atenderia à necessidade daquele que estava caído. Então é preciso nos aproximar, ouvir as pessoas. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores de tua bênção. Então, primeiro ele nos traz que é legítima as nossas petições. Agora, em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão, é legítimo pedir pelos nossos familiares. No entanto, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem assistência do amparo público. Então, se eu tenho essa condição, se a minha família está estruturada, a condição que eu tenho de assistir, de amparar, de levar sustentação a outras famílias que não têm as mesmas condições que a minha. Diligencias a cura da enfermidade ligeira e te apoquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para os quais chega uma frase de esperança. Olha a esperança aqui presente. A fim de louvarem nas dores da própria vida. É bem comum que a nossa sensibilidade
a dor do outro cresça quando a dor se manifesta em nós. Então, quando os males próprios, aquela pequena dor que eu apresente, uma pequena enfermidade, aí eu vou observar as moléstias irreversíveis daqueles que estão conosco na jornada e, o mais importante, é ter a frase de esperança. Pedes mentalmente a rimo a solução de negócios materiais, também legítimo, que te propicie finança mais dilatada. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem quaisquer recursos para o custeio da condução. Então, o meu conforto financeiro frente às necessidades prementes do irmão. E aqui, uma reflexão em torno daquilo que o Saulo nos trouxe. Será que aquele irmão que passa por dificuldades financeiras, necessariamente ele está precisando da minha ajuda financeira? Ou tem outras formas de ajudar? E o Saulo nos trouxe aquele exemplo de uma irmã que estava endividada e que ele prestou uma grande ajuda sem que necessitasse aportar recursos. Rogas conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispões. Todavia reconhecerás frente a frente amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Então, nós que temos hoje esse fundamento, e aqui me trouxe uma lembrança, na última reunião mediúnica que eu participo, um irmão comunicou-se e nos deu informação de que participa das atividades públicas da casa, que participa das nossas palestras. E aí ele disse, no entanto, não entendo nada. Então, a necessidade que temos de falar com simplicidade e clareza na nossa seara espírita. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, se o plano superior já te permite pisar na seara espírita. E está nos lembrando das searas anteriores em que laboramos para que pudéssemos hoje estar presentes na seara espírita. Isso é dádiva. No entanto, não te limites à prece. E aqui eu trago uma reflexão, né? Que um amigo sempre nos traz. Então, você está à noite, você vem por uma estrada numa região bem conhecida, e ali está chovendo, e você vê um irmão parado lá com o carro, um irmão ou uma irmã, com o carro, pneu furado, e ele está lá debaixo de chuva, à noite trocando. E aí você abre o vidro assim e fala, ô irmão, vou fazer uma prece para você, estou vibrando. Então, são aquelas situações da vida, algumas situações, a prece é o melhor recurso que nós podemos oferecer. E aí eu me lembro daquela irmã que procurou o Chico e disse, Chico, acabei de perder meu filho. O filho acabava de desencarnar. O que você tem para me dizer? E o Chico disse, nada, minha irmã. A única coisa que eu posso fazer é chorar com você. Então tem o momento da prece, tem o momento de simplesmente chorar, de abraçar, mas tem o momento de ação mais efetiva. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso divino mestre que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade que ele mesmo nos apresenta. Então, Emmanuel nos trouxe aqui, em cada parágrafo, uma gama de ações no bem que nós podemos oferecer, oportunidades de ação que nós podemos atuar nessa seara espírita. Estender o reino de Deus e servir em seu nome. E aí ele traz, finalizando, Espiritismo é cristianismo e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Então, nós somos as mãos de Deus no mundo e podemos dizer, se já estamos nessa seara, somos os médios do Cristo, para agir em seu nome. Será que nós temos esse mandato
para agir em nome de Jesus? Sim, e todas as vezes que eu me disponho a trabalhar no bem, eu estou com esse mandato de Jesus. E a gente lembra daquela situação de quando você está se despedindo, as informações que você passa para aqueles que ficarão. É o que nós temos naquela passagem da última ceia. Quando Jesus lava os pés, mostrando ali a humildade, a importância de servir, e mantando os pés de cada um daqueles, porque seria um dos recursos principais que precisariam para a divulgação da Boa Nova. E quando ele diz que o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, o serviço é o viço do ser. O que é o viço? É a energia vital, a força vegetativa das plantas manifestada no seu crescimento, na cor e na exuberância. Então, todas as vezes que eu estou a serviço, essa força divina, essa força vital circula em mim. E nesse capítulo, pode parecer um pouco denso, né, esse capítulo que fala dos falsos profetas, mas o espírito que se identifica aqui apenas como Luís, né, da cidade de Bordeaux, em 1861, além desse parágrafo destacado por Emmanuel no início, ele nos traz outra reflexão no último parágrafo. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem tergiversar, sem dar desculpas, sem segundas intenções, na estrada bendita que começastes a trilhar. Nós já começamos a trilhar. Essa é a boa notícia. Ide sempre, sem medo, com coragem. Afastai corajosamente tudo que possa impedir vossa marcha rumo ao objetivo eterno. E ao final do parágrafo, ele ainda insiste: continuai, avançai sem cessar, que vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, ao feliz termo em que vos esperam todos aqueles que vos precederam. Então, ele traz aqui objetivo eterno e feliz termo. E aí a gente fica com essa reflexão: o que isso quer dizer para nós? Qual o objetivo do Pai ao nos criar? E aí a gente traz qual o nosso objetivo em relação aos nossos filhos? A gente passa pela imaturidade, quer que ele seja um jogador de futebol famoso, ou um atleta, quer que ele seja um cantor, quer que ele seja um ator, hoje a gente quer que seja um influencer famoso, não é isso? E na maturidade a gente quer apenas que eles sejam felizes. Então, o objetivo de Deus para nós, ao nos criar, é a nossa felicidade. A felicidade que não passa apenas pela minha, como Emmanuel nos traz naquela lição, voltar por amor, lá do livro Coragem. Só existe felicidade plena para os filhos acordados de Deus quando todos os filhos de Deus estiverem de posse da felicidade. Então, a minha felicidade, enquanto eu foco só na minha felicidade exclusivista, a minha felicidade é fugidia. A felicidade plena é aquela que eu compartilho com toda a comunidade. E qual o caminho que Deus traça para nós chegarmos à felicidade? O caminho do amor. Então, Elahá nos fala, né, que a criação é um supremo ato de amor e precisamos desenvolver essa potencialidade extraordinária para chegarmos à felicidade. E qual o caminho? É aquele traçado lá no Livro dos Espíritos, na questão 120, o caminho da experiência. Mas no caminho da experiência, nem sempre nós seguimos retamente. Acho que nenhum experimento científico obtém 100% de êxito em todas as etapas. Então, nós também, nesse caminho, nós muitas vezes acertamos o alvo, mas muitas vezes erramos. É quando a gente erra o alvo que a gente cai em pecado. É quando nós não conseguimos acertar. E, nesse ponto, quando eu erro o alvo, aí estão as minhas fragilidades.
eu tive a oportunidade, na vida funcional, de trabalhar com planejamento, o chamado planejamento estratégico. E o planejamento estratégico trabalha com forças, oportunidades, fragilidades e ameaças. E fragilidade, a gente lembra sempre aquele diálogo de Jesus com Pedro, lá do Boa Nova. Pedro, o mundo, né, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. Então, as nossas fragilidades nos trazem resultado dessa nossa experiência, e nós somos esse todo. O que nós somos? Nós somos joio ou somos trigo? Nós somos joio e trigo. E é preciso cultivar essas, porque não dá para cortar, porque se cortar antes, a gente perde muito. Se eu quero cortar todo o joio, muitas vezes eu perco o trigo. E aí é aquela reflexão que a gente traz. E será que essas experiências infelizes que nós tivemos ao longo da jornada, os equívocos, também estão presentes em nós? Estão. E o que eu faço com elas? Eu preciso matar esse homem velho para construir um homem novo? Ou eu posso utilizar esse homem velho como base para a construção do novo homem? E aqui eu lembro uma experiência que nós acompanhamos de uma igreja, aqui igreja no sentido de templo católico, uma igreja que ficava próximo da nossa residência aqui na cidade, que é um outro bairro que a gente residia, e era uma igreja pequena e a comunidade cresceu. E aí o que faria? Precisava de uma igreja nova naquele local, mas o terreno não comportava construir uma igreja maior ao lado. O que eles fizeram? E também não dava para suspender as atividades, porque os fiéis ficariam sem igreja. A gente sabe que obra de igreja demora muito tempo. Então, o que eles fizeram? Eles construíram a igreja nova em volta da igreja antiga. E quando a igreja nova estava pronta, aí eles demoliram a igreja antiga. O nosso ser. Nós trazemos todas essas experiências infelizes na nossa trajetória. Mas essas experiências são importantes para mim, elas estão presentes em mim, elas nos deram os elementos, elementos materiais e que nós hoje também oferecemos. Nós oferecemos elementos materiais, vegetais e animais aqui para princípios inteligentes que habitam em mim e que estão nessa jornada. Então, todas aquelas experiências minhas são importantes para esses princípios inteligentes que estão aqui estagiando nesses reinos anteriores. E aí vamos buscar um caso, como eu não consigo lembrar dos meus, vamos buscar de quem consegue. Emmanuel, o cônsul e o senador Públio Pilatos estão presentes em Emmanuel. Quando ele consegue nos trazer essa página com tamanha concisão, com tamanha clareza, que cada parágrafo fala diretamente ao nosso entendimento, com toda clareza, com toda extensão. De onde veio isso? Veio da sua trajetória como educador, mas veio também lá daquela sua vivência no ápice do Império Romano, em que ele teve os melhores mestres gregos. Então, no momento em que ele pôde, ele fez a fusão com essa sua vivência, mas isso está presente nele. Essa capacidade que ele tem de se comunicar pela palavra. Então, quais os recursos que nós temos na seara espírita? E aqui nós lembramos da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus não materializou todos, ele pergunta aos discípulos: que temos de pão, que temos de peixe? Temos parcos, Senhor. Então ele multiplica. Nós temos os nossos recursos, não podemos dizer que são parcos, já são bons recursos, e ele há de multiplicar em nosso favor para que a gente cumpra a nossa parte na seara espírita. E qual que é o grande papel, qual que é o papel fundamental da doutrina espírita? A transformação moral da humanidade. E assim como o tecido, cada célula bem sã, ela vai se irradiando e forma um novo tecido. Assim também faz formar o novo tecido social, esse que tanto ansiamos do mundo de regeneração. E, para a gente finalizar, como estamos falando de esperança, eu pergunto, o que é mais importante, o otimismo ou a esperança?
E aqui buscamos o amparo de Rubem Alves, que nos fala: otimismo é quando, sendo verde do lado de fora, eu consigo trazer esse verde para dentro de mim. Esperança é mais. É quando, sendo tudo seco ao redor, continuam a borbulhar as fontes do meu coração. Então, nós temos aqui, né, a nossa região, no Cerrado Mineiro, o exemplo da resiliência do ipê. Quando está tudo seco em volta, que o ipê floresce, trazendo aquela beleza e se destacando na natureza. Esse é o nosso papel, irmãos da Seara Espírita, de cultivar a esperança que nós estamos aqui trabalhando. Como eu já exercitei a compaixão de vocês, eu quero pedir mais um acréscimo de misericórdia, de compaixão, para que a gente fale de toda essa integração das camadas, para que a gente fale dessa nossa trajetória, que a gente expresse a nossa gratidão nessa trajetória, até chegarmos à seara espírita e do voo que a gente pode empreender daqui por diante. Como as minhas palavras, meus recursos não são grandes, eu vou buscar em Willy, que inspiradamente, num momento da seara espírita, trouxe para nós, né? Misericórdia, irmãos. Poderosa águia que há no alto do totem, dai-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva a minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Somos esse totem, unir as camadas e seguir avante com muita esperança. Gratidão. Coisa linda. Eu não acredito que eu estava com essa música no meu coração antes, então eu acho que vou te dizer que eu não sei, mas eu estou com o coração muito. Acho que nem precisava de prece, porque isso foi uma prece para mim. Não sei se quer fazer a prece, se não quer. Compartilhar mais um ato de amor, que foi um ato de amor que você compartilhou aqui, né? Podemos fazer, Temis, trazendo ainda essa visualização para expressar ao Criador a nossa profunda gratidão, expressar a todos os seres que nos ampararam na nossa jornada até a seara espírita. Trazer a visualização, aquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes, e que nós comparecemos a essa seara espírita com os recursos que trazemos no nosso embornal, e Jesus multiplica esses recursos para que nós sigamos, levando amparo, levando assistência, levando a nossa escuta ativa a todos os nossos irmãos, olhando para o futuro com esses olhos de esperança, aprendendo a amar, que é o nosso divino propósito. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
assim seja. Graças a Obrigada, Deus. Marco Antônio. Sim, Já seja. Obrigado, Obrigado, gente. Marco, ainda mais pela canção. foi lindo. Obrigado. Nossa. Obrigada, bom dia a todos. Querida. É um ato de coragem. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Bom dia, uma gente. ótima semana. Obrigada, Muito Marco. obrigada. Você canta muito bem. Jesus abençoe a nós. Bom dia, obrigada. Até amanhã, gente. Até amanhã.